A China está ameaçando e cercando a ilha de Taiwan. Até que ponto pode acontecer uma guerra envolvendo os Estados Unidos? Olá pessoal, sejam sempre bem-vindos ao canal Quase Tudo. Veja, nos últimos dias ficamos sabendo que a tensão entre a China e o governo da ilha de Taiwan está aumentando. E o agravamento dessa crise foi porque a presidente de Taiwan viajou aos Estados Unidos. O objetivo da viagem teria sido para ter uma reunião com o presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Veja, não podemos esquecer que a Península Asiática tem sido o cenário de ameaças à humanidade. Ameaças de uma guerra nuclear. Ameaças que acontecem a partir do movimento militar da Coreia do Norte, do Japão e de Taiwan. E claro, da China. Como falei em vídeos anteriores, Taiwan e o Japão estão comprando armas dos Estados Unidos. O Departamento de Estado americano aprovou uma venda bilionária de armas a Taiwan, o que elevou ainda mais as tensões com a China. Proposto pelo Pentágono, o pacote de 1,1 bilhão de dólares inclui 60 mísseis antinavios e 100 projéteis disparados a partir de aviões. O governo americano diz que a medida não altera o equilíbrio militar básico na região asiática e que não representa nenhuma mudança na postura em relação a Taiwan. Esses governos estão gastando milhões de dólares na defesa militar. Defesa contra a China e a Coreia do Norte. Com relação a Taiwan, sabemos que essa ilha é parte de uma crise política e territorial que envolve a China. Uma crise que se arrasta há anos. E por que isso acontece? Porque o governo chinês considera Taiwan como parte do seu território. Para o governo chinês, a ilha não tem independência política. Para os governantes chineses, Taiwan pertence à China. Veja, o contexto político que envolve a China e a ilha de Taiwan é bastante delicado. Isso por causa de um possível confronto militar, caso Taiwan procure se tornar independente. Como a China considera Taiwan como parte do seu território, ela tem aumentado sua atividade militar perto da ilha nos últimos 3 anos. Ou seja, caso não exista uma alternativa pacífica, a política da China é usar a força militar para garantir a reunificação do país. E por isso não aceita qualquer interferência externa em sua política de reunificação, especialmente uma interferência dos Estados Unidos. Ou seja, o governo chinês tem alertado que qualquer tentativa de colocar Taiwan como sendo um território independente será duramente rechaçada. Mas acontece que o governo americano parece não ter medo das ameaças da China. Uma prova disso é que os Estados Unidos estão vendendo armas para Taiwan. O pacote anunciado pelos Estados Unidos inclui mísseis que devem ser usados em caças. A decisão foi tomada em meio às tensões entre Washington e Pequim sobre Taiwan. Apesar de Taiwan manter um governo autônomo, a China considera a região como parte do território chinês. Também vale destacar que a Marinha de Taiwan planeja lançar 3 embarcações de guerra ainda em 2023. E claro, tudo isso acontece com o apoio do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Para o governo americano, é estratégico marcar posição naquela região. E como não poderia deixar de ser, os Estados Unidos está com bastante vontade de vender armas para seus aliados, o que aumenta ainda mais a crise naquela região. Uma crise que pode provocar uma guerra mundial. Para a China, Taiwan é parte do seu território. Pequim promete reanexar Taiwan e os Estados Unidos vendem armas e, além disso, prometem defendê-los se a China invadir. Porque a China considera Taiwan uma província rebelde. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês disse que a aproximação entre Estados Unidos e Taiwan viola a soberania e integridade da China e que o país vai tomar medidas fortes para se defender. Como falei antes, a presidente de Taiwan decidiu visitar os Estados Unidos para uma reunião com o presidente da Câmara, algo que irritou bastante o governo chinês, que prometeu responder
com medidas firmes e eficazes a esta reunião. E a retaliação começou com um cerco à ilha de Taiwan. Veja, mesmo declarando que está realizando apenas um exercício militar, a China demonstra, na verdade, que vai cumprir sua ameaça. O exército da China simulou ataques de precisão contra Taiwan. A China, que reivindica Taiwan, iniciou 3 dias de exercícios militares no sábado, um dia depois da presidente da ilha retornar de uma visita aos Estados Unidos. O Ministério de Defesa de Taiwan disse estar monitorando as forças de mísseis. Uma fonte disse à agência de notícias Reuters que a China está conduzindo ataques aéreos e marítimos simulados contra alvos militares estrangeiros. Ou seja, o governo da China, mais uma vez, diz que não aceita que Taiwan seja um território independente e que os Estados Unidos devem parar de interferir na política chinesa. Caso contrário, haverá consequências graves e incontroláveis. Em outras palavras, a China está disposta a ir até as últimas consequências para garantir sua soberania. E no caso, Taiwan seria parte dessa soberania. E aqui podemos tentar ver o que está por trás das ameaças do governo chinês. Vamos conseguir ver que existe uma ameaça da China de entrar em guerra contra os Estados Unidos, o que acabaria sendo uma guerra nuclear em escala mundial. Nesse ponto, vale lembrar que essa tensão que envolve Taiwan, a China e os Estados Unidos teve um outro momento crítico. Foi quando a deputada americana Nancy Pelosi visitou Taiwan. Mas o que poderia ser uma simples visita de uma deputada americana se transformou numa perigosa crise política e militar. Uma crise que pode provocar uma guerra entre os Estados Unidos e a China. Vale destacar que Taiwan é uma ilha com mais de 20 milhões de habitantes. Historicamente, a China reivindica Taiwan como parte do seu território. No entanto, os Estados Unidos não respeitam essa posição do governo chinês e trata Taiwan como território independente, não vinculado à China. Veja, mais uma vez, estamos vendo uma possibilidade de eclodir uma terceira guerra mundial. Uma guerra com a utilização de bombas nucleares. E não posso deixar de repetir, uma terceira guerra mundial em nossos dias será o Armagedon. Será o começo do fim do mundo, deste mundo como conhecemos hoje. E agora eu peço um segundo do seu tempo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita esse momento e se inscreve. E se gostou do conteúdo deste vídeo, se ele te levou a uma reflexão, deixa o teu like. E para todos que já me seguem aqui no canal, peço que compartilhem esse vídeo. Isso vai ajudar para que a nossa mensagem possa ser recomendada pelo YouTube e alcançar centenas de pessoas. Forte abraço para todos.